Em meio ao labirinto de ruas sinuosas e edifícios históricos de Barcelona, surge o nome que ecoa como um mantra: Antoni Gaudí. Um visionário à frente de seu tempo, o arquiteto catalão desafiou os limites da arquitetura, transformando a cidade em um palco de sonhos e realidades distorcidas. Mas sua genialidade, muitas vezes incompreendida, o levou a construir obras que mais pareciam castelos de areia do que edifícios sólidos. A Sagrada Família, a Casa Batlló e o Parque Güell, projetos grandiosos que, na época, pareciam loucuras de um homem à beira da insanidade. Descubra a história por trás dessas obras-primas e entenda por que a genialidade de Gaudí só foi plenamente reconhecida muito tempo depois de sua morte. Sagrada Família. Essa catedral inacabada representa a obra-prima e o projeto mais ambicioso de Antoni Gaudí, que infelizmente não pôde ver concluída. Para compreender a magnitude dessa obra, é fundamental conhecermos a trajetória do arquiteto e suas criações anteriores, que transformaram Barcelona em uma cidade única. Antoni Gaudí, nascido em Reus, na Catalunha, em 1852, é considerado um dos maiores arquitetos do século XIX e início do século XX. Sua obra, marcada por um estilo único e inovador, é um dos símbolos mais reconhecidos da cidade de Barcelona. Gaudí estudou arquitetura na Escola Técnica de Barcelona e, durante sua carreira, colaborou com arquitetos renomados como Luís Domènech I Montaner. No entanto, foi com a construção da Casa Vicens, em 1883, em Barcelona, que começou a desenvolver seu estilo pessoal, inspirado nas formas orgânicas da natureza. Gaudí foi um arquiteto visionário e um homem profundamente religioso. Sua obra reflete uma paixão pela natureza, pelo artesanato e pela espiritualidade. Seu estilo único e inovador deixou um legado importante para a arquitetura e a cultura catalãs. Muitas vezes, Gaudí trabalhava em diversos projetos simultaneamente, voltando sua atenção para cada um de acordo com a demanda e a inspiração. Ele frequentemente recebia encomendas para reformar ou ampliar edifícios já existentes, como é o caso da Casa Batlló. Em 1903, o industrial José Batlló adquiriu um edifício existente no Passeio de Gràcia, em Barcelona. Construído em 1877, o edifício original é obra do arquiteto Emílio Sala Cortés, que, curiosamente, foi um dos professores de Gaudí na Escola de Arquitetura de Barcelona. Insatisfeito com o estilo tradicional do prédio, Batlló decidiu encomendar uma reforma completa a Gaudí. Gaudí elaborou o projeto com uma visão única e inovadora, transformando completamente a estrutura original. Em vez de demolir e reconstruir, ele optou por reformar o edifício existente, adaptando-o à sua filosofia arquitetônica. Gaudí inspirou-se na natureza para criar formas curvas e sinuosas que lembram as escamas de um dragão. A fachada é uma verdadeira sinfonia de linhas e curvas, que se estendem até o telhado. A casa é revestida por mosaicos de cerâmica, vidro e pedra, que criam um efeito visual deslumbrante e remetem à natureza. As cores vibrantes e os padrões intrincados são uma característica marcante da Casa Batlló.
piso principal, reservado para a família Batelot, foi concebido como um espaço fluido e adaptável, com ambientes integrados e ricamente decorados. Os demais pavimentos foram divididos em apartamentos de aluguel, cada um com características únicas e inspirados na natureza. Essa divisão inteligente permitiu conciliar as necessidades da família Batelot com as demandas do mercado imobiliário, demonstrando a versatilidade de Gaudí como arquiteto. Subir as escadas da Casa Batelot é uma experiência única e inesquecível. Os belos degraus de madeira harmonizam perfeitamente com o tom mais claro que reveste as paredes ao redor da escadaria. Os detalhes ondulados acrescentam um toque ainda mais impressionante ao visual, reforçando a fluidez orgânica, característica do estilo de Gaudí. O andar nobre da Casa Batelot, coração da residência, abriga um salão que representa a máxima expressão do modernismo da época, refletindo o estilo de vida da burguesia. O escritório de Batelot dá acesso à sala de estar principal. Dominada por uma ampla janela com vista para o Passeio de Grácia, esta sala é um convite à contemplação e à sociabilidade. Além de outros elementos, destacam-se as enormes portas de carvalho com formas orgânicas, nas quais Gaudí incorporou vitrais. Para completar a atmosfera mágica desse ambiente, um teto que imita as ondas do mar cria uma sensação de imersão e inspiração. Apesar de não ser tão evidente quanto os salões e os quartos da família Batelot, a área de serviço da casa era fundamental para o seu funcionamento. Nela, as empregadas realizavam as tarefas domésticas, preparando as refeições, lavando as roupas e cuidando da casa. Gaudí, em sua busca pela perfeição, projetou esse espaço com a mesma atenção aos detalhes e à funcionalidade que dedicou ao restante da casa. O terraço da Casa Batelot é um dos seus tesouros mais escondidos, oferecendo uma vista panorâmica de Barcelona que é simplesmente de tirar o fôlego. Localizado no último andar do edifício, o terraço é um espaço tranquilo e íntimo, perfeito para relaxar e apreciar a cidade. A Casa Batelot, após sofrer danos durante a Guerra Civil Espanhola, deixou de pertencer à família Batelot e passou por um período de declínio e mudança de propriedade. Na década de 1990, a empresa Chupa Chups adquiriu o edifício e deu início a um ambicioso processo de restauração que recuperou tanto os detalhes ornamentais quanto sua estrutura original. Em 2002, a casa foi aberta ao público, tornando-se um dos principais atrativos turísticos de Barcelona e um símbolo da arquitetura modernista catalã. Em 2005, em reconhecimento à sua importância cultural, a Casa Batelot foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. E na mesma prestigiada Passeio de Grácia, que já no início do século XX era um endereço de grande prestígio, encontra-se outra obra-prima do arquiteto Antoni Gaudí, a Casa Milà, popularmente conhecida como La Pedrera. Prepare-se para uma viagem no tempo. No próximo episódio, adentraremos em um dos apartamentos da Casa Milà, outra obra-prima de Gaudí, e descobriremos como era a vida da burguesia barcelonesa no início do século XX.
As paredes dessa residência guardam histórias fascinantes. Vamos explorar os detalhes arquitetônicos que revelam a vida social, os costumes e as aspirações daqueles que habitavam esse lugar icônico. Não percam!